Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossus. Sejam muito bem-vindos à TV Colossus, o seu podcast semanal sobre X-Men. E hoje a gente tá aqui para falar sobre o 7º episódio da segunda temporada de X-Men 97, onde a gente vai pra Terra Selvagem descobrir umas tretas sinistras. Eu sou o Gabriel Ávila e eu sou um acólito anônimo. Aqui é Lucas Fantini. O Noturno seria um advogado melhor do que eu, com aquela ótima sustentação oral que ele apresentou. Eu sou Nico Garófalo e eu falo de Power Rangers no podcast. Brincadeira. Eu sou Thiago Lins e quando eu tinha 13 anos eu achava que o Êxodos era só um cara rosa com um enfeite de Natal nas costas. Hoje o Nico não está conosco porque ele foi ver Homem-Aranha Muito Além da Volta Possível para Casa. Eu não sei como é o nome desse filme novo. Como que chama esse aí? É Um Novo Dia. Isso, Brand New Day. Com um amigo dele que a gente não sabe o nome. Provavelmente deve ser o melhor amigo dele para ele abandonar o podcast o amiguinho As dele. Favas. Mas a gente vai na sexta ver toda a TV Colosso, inclusive com o Nico. Vocês vão estar ouvindo isso no sábado, mas a gente já terá visto ontem, então, no caso, a convite da Panini Comics. Muito obrigado, Panini, pelo convite. A gente está honrado no nosso primeiro evento do podcast. Sim, muito chique. Aguardem aí os próximos dias, a gente deve fazer alguma coisinha sobre. E aproveitando a deixa aí do Thiago, vocês estão ouvindo esse episódio aos sábados porque a gente fez essa mudança aí. Afinal de contas, esse podcast é feito com todo amor e carinho, mas de forma independente, né? Então, pra gente não matar o nosso editor, que é esse safado que tá aí vendo Homem-Aranha, que é o Nico, a gente deu um espacinho aí, deu um tempinho a mais pra ele poder editar com calma e tudo mais. Então agora os episódios saem aos sábados, pela manhã, pra, né, recuperar esse momento gostoso do desenho de sábado de manhã, né, que é como esse universo animado dos X-Men nasceu. Então a gente tá trazendo isso aí de volta, mudando os nossos episódios pra sábado de manhã. Então semanalmente vocês encontram a gente aqui a partir dessa data. Vamos pro episódio? Vamos lá. O 7º episódio da segunda temporada de X-Men 97, ele começa com um flashback, né, do ataque a Genosha, que foi esse momento chave da primeira temporada e que eu acho que vai continuar repercutindo por um bom tempo nessa série, né? Só que dessa vez a gente tem uma outra perspectiva, né? Porque a gente acompanha dois personagens. A Illyana, que é a mutante conhecida como Magia, e seu irmão Piotr, que é o Colossus. Eu fico genuinamente muito feliz quando a gente tem a chance de falar do Colossus nesse programa, porque é muito raro, infelizmente. Então, não sei o que aconteceu com os roteiristas que nunca abraçaram o Colossus, né? Até o Noturno, que também era a segunda Gênese, que era meio deixado de lado, agora tá de volta aí, participa da equipe, coitado do Colossus, né? Sim, e é até curioso que lá na primeira temporada do nosso podcast, em que a gente cobriu a primeira temporada do desenho antigo, tem justamente um episódio sobre o Colossus, né? E ele termina o episódio não se juntando aos X-Men, eles até chamam, mas ele fala que não, porque ele tá indo atrás da irmã dele, né? E aí, infelizmente, assim, tem os outros episódios dele lá na série antiga e tudo mais, mas assim, pulando daquela temporada do nosso podcast pra esse, infelizmente, ele perdeu a irmã de novo, né? Nesse flashback que a gente vê aí em X-Men 97, é uma ceninha deles dois tentando usar os poderes pra conter o Sentinela, que é aquele monstro que matou o Gambit mais 1 milhão de mutantes, né, em Genosha. Só que aí, depois de resgatar uma galera, a Magia vai de frente, né, encarar o bicho de frente e acaba morrendo, né. Então a gente tem essa cena super dramática com o nosso queridíssimo Piotr chorando com o cadáver dela nos braços, né, um negócio bem, bem triste. A gente tava comentando que o Colossus, no desenho, ele ainda não tava aparecendo muito. E nos X-Men na década de 90, que tipo, é o principal material, assim, que tanto o 97 quanto o X-Men 92 puxa, o Colossus, ele é super importante, assim. E só acontece desgraça com ele, assim, ao longo da fase inteira. E agora no desenho a gente tem essa desgraça acontecendo com ele, com a perda da magia, né? Você diria que a vida dele ficou sem magia? Ele perdeu a magia. Illyana!
E aí, né, essa ceninha super dramática, né, do Colosso perdendo a irmã, tudo é um flashback, né, e a gente volta pro presente e a gente tem um comício de um candidato à presidência dos Estados Unidos, que é um carinha chamado Graydon Creed. Eu gosto muito que a gente nem precisa apresentar muito ele, porque logo de cara ele já meio que explica quem que ele é, porque ele tá fazendo um discurso, né, eleitoreiro super cheio de preconceitos, tanto que ele se dirige aos eleitores e aos amigos da humanidade, que pra quem não lembra é aquele grupo antimutante que atacou os X-Men lá no começo da primeira temporada, durante o julgamento do Magneto, galera que tirou os poderes da tempestade e tudo. E aí ele tá lá fazendo esse discurso preconceituoso e aí ele cita Genosha, né, justamente. Só que não de uma forma positiva, obviamente. Ele fala que Genosha é meio que uma, abre aspas, consequência das ameaças que os mutantes representam pras pessoas normais, digamos assim, que eles não são confiáveis. Ele ainda acusou o atual presidente, né, que é o Robert Kelly, de ter dado mais poderes pros mutantes porque ele tá financiando a X-Factor e tal. E assim, isso é balela, né? Primeiro porque a gente viu lá na primeira temporada que quando rolou Genosha, esse presidente aí, Robert Kelly, ele falou que não ia mandar ajuda pra não pegar mal com os eleitores dele. E segundo porque, assim, o X-Factor, beleza, é uma equipe mutante, mas eles estão prendendo outros mutantes, né? Então, assim, eles não estão fazendo bem pra ninguém ali. Pra você se parecer mais antimutante do que o Robert Kelly, é porque realmente você é bichão mesmo, entendeu? Não é? E aí, logo na sequência, o discurso ele é interrompido por um ataque, né, de um grupo de mutantes agora, que são os acólitos do Magneto. Como o próprio episódio cita, eles são, abre aspas, culto de extremistas radicais dedicados ao Magneto e a visão supremacista que ele tem, porque o Magneto, digamos assim, do Velho Testamento, era esse cara de, né, não, coexistência pacífica com os humanos não existe, a gente tem que matar todo mundo mesmo, agora é a nova era mutante, etc. E essa galera meio que segue essa filosofia, né, eles chegam quebrando tudo ali no comício, batendo em todo mundo, e eles prendem o Graydon Creed. E aí nessa a gente descobre primeiro que o Colosso se juntou a esse grupo, e segundo que ele é liderado por um outro mutante, um tal de Êxodos. Então, os acólitos nos quadrinhos, a primeira aparição deles é na famosíssima e já muito comentada X-Men número 1 de Jim Lee Claremont, o gibi que vendeu mais de 8 milhões de cópias. Naquela ocasião, o Êxodos ainda não é um dos acólitos. Os acólitos são basicamente os seguidores do Magneto, né? A essa altura, a última vez que o Magneto tinha aparecido era numa história na Terra Selvagem com a Vampira. Como a gente já comentou aqui, o Magneto é tipo aqueles vilões, tipo o Coringa. Ele vai, o Coringa sumiu, aí tá lá, Coringa ressurge. Tipo, quando o gibi tá vendendo mal, eles colocam o Magneto pra voltar. Às vezes como aliado, às vezes como inimigo. Então, nessa número 1, ele é uma ameaça novamente. Ele tá com o asteroide M, né? Fora do planeta, lá numa comuna que ele criou, e os acólitos são essas pessoas que vivem ali com ele, né? O mais que eu me lembro que tinha mais destaque era o Fabian Cortez, que era tipo um braço direito dele que acabou o traindo. Mas enfim, são uma galerinha com uniforme, bonitinho, e são meio que os capangas dele, né? Pra ele ter mais gente pra lutar contra os X-Men. Inclusive, essa parte que o Thiago citou, do Magneto meio que fundar o asteroide M, os acólitos seguirem ele até lá e tudo mais, já foi adaptado pelo desenho antigo. Acontece na quarta temporada, os episódios 3 e 4, que é um episódio duplo ali, que chama Santuário, o Paraíso da Fé, em que o Magneto chama, né, a galera, meio que pra viver nesse paraíso mutante, ninguém vai na dele, porque afinal de contas é o Magneto, menos os acólitos, né, só que aí um deles, que é o Fabian Cortez, ele trai o Magneto e incrimina os X-Men, pros acólitos meio que irem atrás dos X-Men, né, ele meio que matou dois coelhos com uma caixa d'água só, né, ele eliminou a liderança, se tornou o líder ali da galera e ainda jogou o pessoal em cima dos X-Men, assim. Então, já tinha essa base no desenho antigo pra eles retomarem agora no 97. E sobre o Colossus virar acólito, como o Fantini já havia comentado, coitado, né? O Colossus, ele sempre passa por sofrimento, né? E não é só nessa fase, ele é um eterno sofredor. Até no Guerras Secretas, quando ele arrumou a namoradinha dele morreu. Depois a gente vê que não, mas no Guerras Secretas ela morre. Mas assim, o que acontece? Na Uncanny X-Men 303, é uma edição muito bonita, inclusive, recomendo a todos a leitura. A Illyana morre, mas ela morre do vírus legado. É um episódio legal porque a Kiri tá longe, né? Ela tá no Excalibur e ela volta pra escola pra cuidar da Illyana, que é a amiguinha dela, né? Tipo, elas eram super próximas. E a Jubileu fica até com ciúme, porque não sabe quem é a Kiri, fica meio enciumada. E é uma história que é basicamente a Jean conversando com a Jubileu e a Kiri cuidando da Illyana. Então, na 303,
perdemos a Eliana. Na 304, que é uma capa dupla, desenhada pelo Romitinho, super bonita, é o velório. E aí, claro que o Magneto de novo, né? Tipo, ele já tinha ido, já tinha sumido, tinha ficado no asteroide, aí ele vem de novo no meio do velório, sem educação nenhuma, lá com a capona dele aberta. Eu lembro que é uma splash page. Ele tá com os braços e as pernas abertas e a capona, tipo, aê, quem quer ser do meu time? No meio do velório, chamando a galera pra ir com ele pro asteroide M. E aí o Colossus, que já tá decepcionado com o Xavier, por não ter conseguido uma cura, até pela postura também do Xavier, que enfim, se justifica, né? O Xavier é péssimo. Sim. Ele fala, não tenho mais nada aqui, e ele resolve acompanhar o Magneto. E nisso, o Charles já tá nessa pegada meio de, tipo, tentar apagar a mente do Magneto, tá preocupado com ele, que o Magneto tá mais loucão que o normal. E isso, igual a gente falou, acontece durante atrações fatais. E isso vai culminar mais pra frente justamente no Magneto arrancando a adamante do Wolverine e aí o professor entrando na cabeça dele, apagando a memória dele, mas isso é mais adiante. Então, essa saga envolve tudo isso. Envolve o Colossus indo, entre aspas, pro outro lado, o Wolverine perdendo a Adamantium e também a entrada do Êxodo para os acólitos, né, Gabs? Sim. Eu falei da animação, segue o que aconteceu no gibi, em que o Fabian Cortez meio que deixou o Magneto ali, os acólitos antigos meio que pra morrer, e saiu contando toda uma história sobre como ele tentou salvar o Magneto, mas não conseguiu, quando não era verdade. Na verdade, ele meio que causou a morte do Magneto, ele achava, né? Só que o Magneto, como o Thiago falou, é o Coringa dos X-Men, ele não morre, nunca, né? Então, logo menos ele volta, e aí quando ele volta, ele traz o Exodus como esse novo arauto, assim. Só que é muito engraçado essa dinâmica, porque o Cortez, ele é meio que um falso profeta. Você vê ali desde o começo que ele, na verdade, só tava seguindo o Magneto até onde era lucrativo pra ele, enquanto que o Exodus não. O Exodus realmente é um profeta, assim. Ele falando, em alguns momentos eu fiquei meio tipo, nossa, mano, parece que ele tá falando de um deus de verdade, sabe? Quando ele se refere ao Magneto, assim, porque o Magneto é o nosso deus, ele vai nos levar ao paraíso, que é tipo um novo asteroide M, basicamente, sabe? Que é a Avalon. Então é muito engraçado meio que essa dicotomia, assim. E o Êxodo, ele aparece durante aquela super saga da década de 90, Atrações Fatais. Ele aparece na X Factor 92. E a aparição dele é muito sinistra, assim, porque basicamente uma parte do time da X Factor tá indo pra um lugar, assim, voando na nave. Ele simplesmente não aparece e fala nada. E eles só falam assim, cara, isso é um mistério pra outra hora, tamo ocupado. Mas ele aparece é bem sinistro, assim. De repente, é só isso que acontece, assim. E voltando para as animações, faz sentido que ele seja o líder dos acólitos agora e não o Fabian Cortez, porque na série antiga, o Fabian Cortez, ele termina sendo possuído pelo Apocalipse. Olha só como tá tudo ligado ao Apocalipse, porque no finalzinho, lá na 5ª temporada, tem um episódio em que o Apocalipse fala, ó, eu preciso de um hospedeiro novo, vai atrás pra mim. E aí o Fabian Cortez tenta fazer a Jubileu, a nova hospedeira do Apocalipse, porque sim. Caramba. Nada a ver, né? Aí o Apocalipse fala, tipo, beleza, você... Aí o Fábio Cortez, na verdade, fala, falei com você, tá? Ele, não, na verdade, você não falhou, não, você conseguiu exatamente o que eu queria. Aí ele entra no corpo do Fábio Cortez, assim, e tal. Então, meio que é o desenho unindo as duas tramas, né? Por um lado, trazendo meio que um seguidor de verdade, que é o Exodus, e por outro, né, não podendo usar um cara que morreu na série antiga. E o Fabian Cortez, ele é dissimulado, ele é tipo o Grima Língua de Cobra do Senhor dos Anéis, lá com o Rei Theoden, porque ele finge que tá fazendo o Magneto aumentar os poderes, ficar mais poderoso, tipo o veneno lá do Bane pro Batman, assim. E aí o Magneto tem ele tem uns auge de poder, assim, só que ele tá matando o Magneto aos poucos, assim. E aí essa aí que o Gabs falou que o Exodus vira o principal acólito, né? É na Uncanny 315, que tem ele assim na capa. E eu acho engraçado que o Êxodo é tipo um cara que precisa seguir alguém, né? Ele é um maluco da seita, porque ele tinha aí o Magneto e aí em Krakoa, toda essa devoção dele vai pra Hope. Na verdade, antes de Krakoa, né? Quando ela nasce, ele já tem esse negócio. A Messias mutante. Em Krakoa, ele só consegue demonstrar realmente que é um fanboy dela. Ele participa ali do Conselho Silencioso e ele fica meio stalkerzão atrás dela, assim, de oi, Hope, você é a nossa salvadora. Coitado do Exodus. Ele é um personagem que foi criado pelo Scott Lobdell e o Joey Quesada, e a Marvel apostou muito nele, assim, enfiava em todas as publicações. Teve um crossover com os Vingadores que chama Blood Ties, e é justamente ele quer meio que ser literalmente o herdeiro do Magneto, então tem toda uma treta dele sequestrar a neta do Magneto, a Luna,
que é filha do Pietro, com a Cristales dos Inumanos. E esse negócio que o Gabs falou do Apocalipse faz sentido porque ele é um mutante muito antigo, se eu não me engano ele é do século XII. Isso. E o Apocalipse meio que enganou ele para tentar se apossar do corpo dele. E aí o Magneto acha ele numa câmara no século XVIII, não é? Uma coisa assim? No século XVIII, não. Na verdade ele é do século XVIII, e aí o Magneto acha ele no século XX. É uma coisa assim, eu não... É, uma parada assim. Admito que eu não vou me lembrar, não. Se eu não me engano, tem uma coisa que, tipo, quando ele perde o controle e tal, ele acaba sendo aprisionado pelo primeiro Cavaleiro Negro, que é, tipo, uma encarnação anterior à do presente. É tudo... Isso! Esses personagens, né, X-Men com uma história de origem totalmente confusa, né, que vai e volta no tempo e tal, mas... pode crer, né? ele era amigo do Cavaleiro Negro, que é lá dos Vingadores, né? Isso. E em Krakow, acho que mostra uma história que ele tenta matar esse Cavaleiro Negro, mas enfim, vamos voltar aqui ao episódio. Então, aproveitando que a gente tá falando do Êxodos, no episódio ele meio que assume, né? Ele vai na TV assumir que foram eles que atacaram mesmo o comício do Creed. Ele justifica o que eles estão fazendo ali falando de Genosha, justamente, né? Ele fala, Genosha não teve chance, né? Mal teve chance de se desenvolver, de nascer e tal, e vocês já destruíram tudo. E aí uns caras que nem o Creed, que transformam mutantes em alvos, estão aí, ganhando a palavra, ganhando o holofote, né? Enquanto eu e meus irmãos estamos aqui chorando a morte dos nossos entes queridos. E aí ele meio que faz um manifesto ali, né? Ele fala que assim como o Magneto, eles entenderam que não dá pra ficar contando com a bondade humana, porque ela nem existe, né? Então o negócio é o seguinte, ou o governo entrega todos os mutantes que o X-Factor prendeu, ou o Graydon Creed aí vai pra vala. E aí, né, a cena corta, esse pronunciamento forte do Êxodo está sendo assistido pelos X-Men, né, no novo quartel-general deles, mais especificamente pela Vampira e pelo Noturno. E a Vampira fala, tipo, mano, Creed não merece compaixão, né, esse cara aí é ruim, meio que ele tem mais que se lascar mesmo. Só que ela sabe que esse é um assunto delicado pro Noturno, né, e a razão pra isso a gente vai chegar daqui a pouco no episódio, mas antes a gente tem o Xavier explicando pra Valerie Cooper, que é a chefona lá do X-Factor, que ele não podia só deixar os acólitos fazerem o que eles estão fazendo, que é distorcer o nome do Magneto, né, a mensagem do Magneto, e que por isso ele mandou os X-Men pra base deles, que fica num lugar onde ela não gostaria de ir. Então a gente corta e vê um time formado por Fera, Vampira, Noturno, Polaris e Bishop chegando na Terra Selvagem. Sobre a Terra Selvagem, se vocês quiserem ler, vocês não vão conseguir ler a primeira aparição. Eu tentei e não consegui. Yes! Mas é em Marvel Mystery Comics número 22 de 1941. Super tranquila. Mas eu li aqui só para dar uma geral pro público, né? Sim. Ela tornou-se o lar do Khazar, nosso amigo selvagem, o nosso Tarzan, amigo dos X-Men, né? Sim. Na Astonishing Tales, em 1972. Ela foi visitada a primeira vez pelos X-Men na X-Men 10, de 64. Foi visitada pelo Homem-Aranha pela primeira vez na Amazing Spider-Man 103, lá de 1971. Mas as histórias que particularmente eu lembro da minha adolescência noventista é da Vampira em trajes mínimos rasgados com o Magneto lá, o Khazar com um trabucão que o Nick Fury deu pra ele, porque todo mundo nos anos 90 tinha uma arma gigantesca. Até então, o Tarzan. Exato, ele peladão com a tanga e uma bazuca assim na mão. A tanga cheia de bolso e ombreira. O Nick Fury tabagista, que na época ainda não era proibido, com charutão e armas. E uma coisa que eu tenho muito carinho, que aí sim o leitor pode ler e talvez já tenha lido, o começo da fase do Bendis nos Novos Vingadores, que é quando o Wolverine entra pra equipe de Novos Vingadores. Eles vão lá investigar alguma coisa, Homem-Aranha, o Capitão, o Homem de Ferro, esse time aí que são os mais populares, né, que o Bendis juntou, e o Wolverine lá tá caçando o nosso amigo Sauron. São as duas histórias que eu tenho mais carinho de lá. Mas é uma coisa bem recorrente na fase do Claremont, eles visitarem a Terra Selvagem. Então, porque a Terra Selvagem, ela é, como o próprio episódio explica, né, basicamente meio que uma floresta tropical pré-histórica, preservada ali, embaixo da Antártica. E uma coisa que eu acho muito curiosa, que você tava falando do Khazar, Thiago, que ele, na verdade, ele é um personagem tipo o Capitão América, assim, que existia antes da Marvel, que aí depois o Stan Lee e o Jack Kirby introduziram
introduziram ele nesse universo, sabe? Como se sempre tivesse feito parte. Sim. E aí, a primeira introdução dele é justamente na X-Men número 10, a primeirona X-Men, né, dos dois, Lee e Kirby, que é meio isso, assim, os X-Men estão assistindo TV, aí eles veem do nada um cara de tanguinha com um tigre dentes de sabre atacando uma expedição na Antártica. Aí eles vão lá e chegam na Terra Selvagem e tal, e eles vão que eles acham, é meio no interesse, assim, porque eles acham que o Kazar é mutante, mas eles percebem que não, que é outra parada, e o gibi nem explica muito, é claramente só, tipo, ó, esse personagem existe, daqui a pouco vai ter revista dele pra você comprar. É foda. Mas aí, ao mesmo tempo, curiosamente, a Terra Selvagem virou, que nem você tá falando, meio que um cenário bem comum pros X-Men, né? Tem até que vira e mexe, eles estão lá fazendo alguma coisa. Sim, e o Kazar é meio que tipo o amigão da galera, assim. Inclusive, o Colossus perde o seu BV na Terra Selvagem, namorando uma moça de lá, e o Colossus tem um filho. Ninguém sabe isso, nem ele, mas o Colossus se aventurou numa noite tropical na Antártica. Uma das moças de lá não conta pra ele, mas ele tem um filhinho lá. Caralho. Uma terra pra lá de selvagem. Yeah. Nem só de tragédia ele vive. É, a gente tá aqui com dó. Olha aí. E só pra amarrar a Terra Selvagem, se você, querido ouvinte, quiser saber mais sobre ela no próprio universo das animações, ela aparece bastante na antiga durante a segunda temporada, porque, em resumo, uma das críticas da primeira temporada do desenho é que ela era serializada demais, né? Se você perdesse um capítulo, você perdia tudo. E aí mandaram fazer episódios fechados. Só que aí os criadores queriam manter a serialidade da parada, né? Então todo episódio tinha pelo menos uma ceninha de uns 2-3 minutos com o Magneto e o Professor Xavier na Terra Selvagem, né? Isso até chegar na grande conclusão da temporada, que aí reúne todo mundo lá. E aí depois tem um episódio duplo também na Terra Selvagem, que são os episódios 12 e 13 da terceira temporada, que também tem o mesmo título desse episódio que a gente tá comentando agora. Terra Estranha, Coração Selvagem e tal. Então é a mesma gracinha que eles fizeram no episódio do Wolverine, eles fizeram aqui de novo. 4.621 segundos. Foi o tempo que levou para Genosha se reduzir a cinzas. E aí, de volta a esse episódio, a gente tem os mutantes ali, né, os nossos queridos X-Men, chegando na Terra Selvagem. E é uma dinâmica bem parecida com a do time lá que o Wolverine juntou lá no episódio dele, que tá todo mundo se zoando, tal, rindo. Inclusive tem um trelelezinho ali entre o Bishop e a Polaris, né, eles meio que se provocando, meio flertando, tal. E aí a Polaris solta que duvida que a Terra Selvagem, que é um lugar que tem dinossauro, tigre, dente de sabre, etc., tem algo que seja mais perigoso do que o Grandon Creed, né, que é quem eles estão indo resgatar. E aí a deixa pro Noturno falar que ninguém está além da salvação e tal, mesmo que o Creed seja um bosta. E aí a vampira sabe do que ele tá falando, né, eles trocam olhares, mas aí antes deles poderem trocar uma ideia, o Pássaro Negro é atingido por uns mísseis e por uma radiação esquisita ali que tira os poderes de todo mundo. E aí a nave quebra no meio, a gente tem um momento meio desesperador assim, com o Bishop caindo pra fora, a Polaris indo atrás salvar ele mesmo sem poderes e tal, é bem legal. E aí quando eles chegam no chão, um T-Rex meio que passa correndo por eles e eles entendem, tipo, beleza, chegamos na Terra Selvagem. Cara, a vida útil do jato dos X-Men é papo de, assim, 2 meses. Sim. É desesperador, assim. Dessa vez eu fiquei assim, cara, não é possível que eles vão destruir outro jato, sabe? O corretor de seguro desse jato, mano. Não, tá louco, assim. Não tem como. E aí, antes do Bishop e da Polaris poderem, né, curtir a linda paisagem pré-histórica da Terra Selvagem, né, o Bishop percebe que esse poder que ele tem, né, de absorver energia, tá sendo sobrecarregado, só como ele, teoricamente, perdeu os poderes, ele não tem como soltar as coisas. Então, eles dois ali meio que somem do episódio, porque eles embarcam numa missão paralela pra destruir a torre que inibia os poderes dos X-Men, que foi algo deixado pelo Senhor Sinistro em tempos antigos, e que os acólitos religaram pra dificultar a vida dos X-Men, que, né, acho que a essa altura eles já sabiam que eles estavam indo lá. Não, enquanto o Bishop e a Polaris estão ali naquela side quest, assim, mostra os outros na outra parte da ilha, né? Os demais X-Men, eles estão no escombro, né? Desse mais um jato destruído. E aí, do nada, aparece o Colossus, assim, com outros acólitos. E num segundo, assim, você acha que vai ter alguma briga, mas aí ele aparece todo amigo, todo cordial. E aí eles começam a conversar. E é aí que a gente entende qual que era o ângulo do Noturno, né? E ele explica que o Creed, na verdade, é irmão dele. Ele também é filho da Mística. E aí é meio que, tipo, ele vai tentar salvar a vida desse irmão dele, mesmo que ele seja um canalha. Sim, e só um comentário rápido, que na série antiga, querido ouvinte, se você voltar lá na quarta temporada, episódio 14, tem um episódio dedicado a todo esse parentesco aí, de Mística, Noturno, Graydon Creed, Vampira e todo mundo. E aí nessa o Colossus explica que, pô,
entendo que você tá aqui pra resgatar seu irmão e tal, mas não vai dar, né? A gente não vai soltar esse cara. E a vampira já, treteira, já fala, ó, a gente não vai só virar as costas e ir embora, mano. Aí você vê o que você vai fazer daí. Só que o Noturno, né, outro pacifista ali, fala, não, pera aí, vamos tentar a diplomacia. Deixa eu visitar a base de vocês, deixa eu ver qual é que é a obra de vocês. Vai que eu me interesso, né? Vai que eu gosto. E um X-Men entrando pro grupo de vocês, né, seria uma boa publicidade e tal, né? E aí o Colossus leva realmente os X-Men lá pra dentro, né? Ele fala que, ó, se vocês respeitar a gente vai respeitar vocês, tá tudo suave. E apresenta, né? Ele mostra a base deles. E eu acho muito engraçado que ele fala, não, a gente vive de forma simples. A gente tem água, a gente tem comida. Tipo assim, na humildade ali, né? E aí eles dão 2 passos e eles veem uma estátua de ouro gigantesca do Êxodos. Eu falei, caralho, mano. O cara fazendo maior voto de pobreza quase com uma estátua gigantesca do líder deles no meio da praça, sabe? Simplicidade pura. Típico líder de seita. Total. E aí, né, o Colossus explica que ele tá ali, né, servindo a um propósito maior, que ele quer passar segurança para outros mutantes, dar propósito do mesmo jeito que ele recebeu abrigo e segurança do Êxodos, né, que é esse líder megalomaníaco dele aí. Por quanto tempo consegue conter? Digamos que eu não tenho muito tempo. E aí o Fera fala, ó, legal que você tá sentindo isso aí, mas a magia não ia querer você com os acólitos. Só que aí o Colossus fala, mano, é meio difícil saber o que os mortos querem ou não. E aí eles chegam pra um memorial bem bonito, assim, das vítimas de Genosha, com os retratos de mutantes tipo Magneto, a magia, e é um easter eggzinho que acho que a vampira pergunta pro Colossus, né? Ah, você que pintou? Porque isso é uma coisa dos quadrinhos, né? Ele era artista e tal. E no Atrações Fatais, essa saga que a gente citou, no momento em que ele tá meio que ficando de saco cheio querendo sair, ele começa a jogar os quadros dele fora, né? E a Kitty Pryde fala pra ele, né? Não, pô, isso aí é sua família, não é quem você é, não sei o que. Ele, você gostou tanto, fica pra você dessa bosta, então. E sai andando, sabe? Mó dramático. É triste essa cena, porque ali, como ele tá muito machucado, ele não sai da forma de metal, né? Sim. Justamente pra não sentir nada. E aí aqui ele fala, o que você tá sentindo dele? Nada. E entrega um quadro pra ela. Ele tá meio que queimando os quadros num tamborzão, né? Tipo, Sim. botou fogo assim num tambor de lixo e tá jogando os quadros fora. E aí no episódio a vampira diz que sente muito, né, tal, e o Colossus fala, meio que agora já é tarde pra isso, né, agora o que a gente precisa fazer é agir pra que outros mutantes não percam os irmãos e irmãs. E o Noturno aproveita deixa e fala, não, é isso aí, os X-Men compartilham desse objetivo, a gente só não quer matar as pessoas, né? E aí eles chegam na cela do Graydon Creed, que, né, babaca pra caralho, mó otário, mesmo com o Noturno ali literalmente pra salvar a vida dele, ele despreza o Noturno, é mó babaca e tal. O Noturno, coitado, ainda tenta apelar pra religião, né, puxa um salmo bíblico ali pra falar que Deus perdoa e tudo mais, só que o Creed não quer saber. Ele fala, ó, não vem com sermãozinho não, eu não tô nem aí pra você, quero que se lasque. E nisso o Êxodos chega se aproveitando aí desse clima tenso entre os brothers, né, ele chega falando, pô, Noturno, deve ser meio ruim, né, ser odiado pela sua própria família e tal. E aí ele fala, fica tranquilo, aqui ninguém vai odiar vocês, todo mutante é bem-vindo, desde que vocês queiram ajudar na cruzada dos acólitos. A gente quer criar um mundo melhor, ou seja, um mundo só com mutante. Só que o Noturno não aceita não. Ele questiona, ele fala, pô, que mundo melhor é esse que vocês simplesmente matam um cara sem colocar ele em julgamento? E aí a gente tem meio que um conflito de visões, porque o Colossus, representando os acólitos, ele fala, na verdade não, ele foi julgado pelos humanos e os humanos inocentaram ele. Então assim, ele cometeu um monte de monstruosidade e tá livre aí pra fazer o que quiser. Então a gente resolveu dar fim nesse problema, né? E aí o Noturno, seguindo essa lógica, fala, não, então beleza, vamos fazer um tribunal mutante, vamos julgar esse cara pelas nossas leis. E o negócio é o seguinte, se eu conseguir provar que o Creed merece ser perdoado, vocês deixam a gente ir embora daqui como se nada. Mas se vocês acharem que não, que ele realmente é culpado, eu fico aqui com os acólitos pra ajudar vocês. E aí a gente tem esse momento meio, meu Deus, o que será que vai acontecer e tal, mas o Noturno tá tipo, não, te culpar, eu vou provar que o cara aí é de boa. O Noturno foi peitudo demais nessa hora, assim, porque ele realmente botou o dele na reta total, assim, sem enrolação nenhuma, já corta pro julgamento, e aí tá o Colossus de juiz, assim, num cadeirão, né, ele fala, Corte do Paraíso Independente de Nosso Senhor Magnus, entra em sessão. Eu achei imponente, ele como juiz. E aí... O lado advogado do Fantini se arrepiou, mano. De um jeito que Nossa. ele só se oriça com Demolidor, tá ligado? Achei pica. Achei pica. Próxima reunião que eu começar de negociação, eu vou fazer isso também. A Corte do Paraíso Independente do Nosso Senhor Magnus entra em sessão. E aí eles trazem o Graydon Creed e o cara... Meu, ele tava numa situação muito merda, agora ele tá numa situação que talvez não seja tão merda, né? Ele tem um fio de esperança, e aí ele chega todo putinho, falando que não reconhece o tribunal, falando um monte de merda.
Ele toma uma chicotada nas costas pra largar a mão de ser trouxa. E o Exodus já começa ali o lado dele de acusador, né? E aí ele passa a ficha corrida do Creed, né? O cara fundou os Amigos da Humanidade, criou o vírus técnico orgânico pra matar os mutantes, tentou incriminar um mutante por matar o presidente dos Estados Unidos, mostrando que, tipo assim, os humanos, mesmo sabendo, cientes dos crimes desse cara, não fizeram nada contra ele. Então, cabe aos mutantes exercerem essa justiça. Inclusive, só um comentário rápido que me veio na cabeça agora, que o mais perto que o Graydon Creed chega de ser punido por algo é por ser filho de mutante, porque nesse episódio que eu citei agora há pouco, que trata sobre ele ser filho da Mística e tal, os Amigos da Humanidade meio que querem expulsar ele, matar ele por ser filho de 2 mutantes. E aí ele meio que arma uma emboscada pra matar todos esses da família dele pra se limpar e tal, mas é muito bizarro, né? Que, tipo assim, a justiça humana é tão falha que nesse caso, tipo assim, o cara meio que seria o mais próximo que ele chegou a ser destruído é pelo monstro que ele mesmo criou, sabe? É muito bizarro. O tempo para lamentar passou, vampira. Cada um de nós deve agir para garantir que outros como nós não percam seus irmãos e suas irmãs. Nisso, nós temos o mesmo objetivo. Mas enfim, voltando pro nosso julgamento mutante, o Noturno começa a defesa dele. Eles tentam perguntar por que o Graydon Creed odeia mutantes, e aí o Graydon Creed mete é porque vocês nasceram. E aí o Noturno vai aos poucos desarmando ele, porque ele próprio é filho de 2 mutantes, ou seja, a Mística e o Dente de Sabre, e não teve poderes, não nasceu com superpoderes igual aos outros, coisas que poderia ter acontecido. E aí o Noturno fala, e essa cicatriz na sua cara aí? E aí o Creed meio que se abre, né, ele tira essa máscara de petulância que ele tava esse tempo todo, e fala sobre como foi difícil ser abandonado pela Mística, e aí depois pelo Dente de Sabre, que antes de abandonar ele, ainda punia ele por não ter poderes e não ser capaz de fazer o que ele fazia, né? Ele até fala, o Dente de Sabre queria um filhote, tá? Um bagulho meio... Você consegue imaginar o que ele quer dizer com isso aí, né? E aí o Noturno tenta puxar, viu? Você não odeia mutante, você não odeia a raça toda, você odeia esses 2 mutantes ruins, tá ligado? Que te abandonaram, que te feriram, que te fizeram sentir que não era bom o bastante. E aí ele fala, e aí você tá deixando esses 2 te controlar, né? Você tá pautando toda a sua vida nesses 2 cuzões aí, sendo que se você se perdoasse, isso aí ia passar, sabe? Você ia tá livre desse controle, né? Só que aí antes mesmo de alguém ter a chance de pensar sobre tudo que aconteceu, o Exodus fica puto, ele fica meio de saco cheio, não sei se ele percebeu que talvez esse papinho colasse ou se ele só ficou impaciente mesmo, mas ele puxa uma espada, bota no pescoço do Graydon Creed e fala, e aí Colossus, dá o veredito aí. E aí o Noturno tenta uma última súplica, né? Falando, não Colossus, pelo amor de Deus, esse cara é assombrado igual os mutantes e tal, né? E aí o nosso querido Piotr começa a falar, só que ele hesita por meio segundo, assim. E esse meio segundo que ele hesita é o suficiente pro Exodus surtar pra cima dele também, chama ele de herege, tenta matar o Colossus, bagunça só. É o que acontece em audiência, assim, tribunal. Você perde o controle, acontece. Acho que quem nunca sacou uma espada no meio da audiência, sabe? Enfim. Uma coisa que eu tive pena do Creed Jr. é que ele fala que ficava esperando ter 13 anos para os poderes se manifestarem, sabe? Nossa, sim. Pra ele sobreviver ao pai. E, nossa, isso aí me pegou forte, assim. Aí ele vê o que não veio, né? Sim. Aí é foda. Essa foi pesada, ainda mais se juntando com a cicatriz e tal. Foi um jeito bem sutil do roteiro, tipo, deixar bem claro o filho da puta que o Dente de Sabre é, né? Sim. E aí, na hora que o pau começa a comer, por sorte, é o momento em que a Polaris e o Bishop conseguem destruir, né, a torre inibidora e os X-Men voltam a ter poderes. Então eles caem na porrada com os acólitos, assim. E nesse momento eu gostei muito de ver o Colossus trocando de lado, né, meio que voltando a ser um X-Men e combinando golpes entre eles. Ele meio que de costa com o Bishop, jogando um cara pra vampira bater e vice-versa. É mó legal. É muito foda, porque, tipo, a Polaris e o Bishop, eles concluem, né, a bem-sucedida side quest deles de derrubar a torre inibidora. E, tipo, o Bishop, ele tá o episódio inteiro acumulando energia, e ele, né, precisa soltar. E aí, tipo, ele que inicia a treta falando, go out with a bang. E aí, tipo, ele solta uma explosão fodida, libera tudo. Pô, ele tá muito badass nessa batalha, achei foda. O Bishop só fala por frase de efeito, né? No Atrações Fatais eu até tirei foto aqui pra lembrar depois, que no primeiro encontro dele com os acólitos, ele fala, né? Tipo, cavalheiros, eu vi o futuro e vocês não estão nele. Tipo, é só o one-liner uma atrás da outra, assim. Só soltando barras. É isso que a gente quer. É isso que o Brasil precisa. Frase de efeito e visual badass. É isso.
E outra coisa rapidinha sobre essa batalha que eu gostei muito é que o Exodus, ele, como todo personagem apelão que eles tentam emplacar como o novo Magneto nos gibis, né, ele tem um monte de poder, assim. E o que eu acho mais legal é que um deles é de se teletransportar, né, e aí isso deu uma luta muito legal no desenho dele e do Noturno, porque eles estão lá batendo as espadas e se teletransporta, aí o outro se teletransporta atrás, aí eles continuam brigando e teletransporta de novo. Eu achei muito bem feito. Eu acho que qualquer cena de luta do Noturno nessa série vai me conquistar muito, porque eu acho um poder muito foda. E ele é espadachim, é mó legal. Ele manda muito um legal. en garde É. pro nosso amigo Êxodos, que também é um francês. Benet du Paris. É o nome mais Exato. ridículo que eu já vi. Mas aí, né, a gente tá aqui curtindo a batalha, aquela coisa legal, mas ela tem um fim trágico, né? Porque o Noturno consegue, com suas 3 espadas, né, desarmar ali o Exodus. E aí o Graydon Creed aproveita isso pra atirar no Exodus pelas costas, né? E mata ele. E aí é o momento em que ele faz o Noturno de refém, né? Ele aproveita que ele tá armado, coloca a arma na cabeça do Noturno e fala, ó, tira nós daqui, senão eu vou te matar. E aí o Noturno faz isso. Eles chegam lá pra Antártida, que fica acima da Terra Selvagem. E aí a gente tem o momento onde o Noturno, coitado, tava em negação esses anos todos, esse episódio todo, ele finalmente tem que confrontar o fato de que o irmão dele é um psicopata, é um filho da puta. Esse sim tá além da redenção, né? E aí ele, com a cauda dele, começa a sufocar o Graydon Creed e recita um outro salmo sobre como a misericórdia divina pode ser estranha, né? Meio que andar por caminhos tortos. E aí ele se questiona, o que seria misericórdia de verdade aqui? Poupar um monstro que nem você? Ou te matar e impedir que você cause mais sofrimento, assim. E naquele momento eu fiquei, ixi, mano, crise de fé do padre ao vivo. Eu achei muito legal essa parte. Muito maneiro. É uma tentação, assim, do Noturno que, tipo assim, mostrou como ele é radical nessa crença pacifista e nessa coisa de dar uma segunda chance. E você vê que ali, sabe, ele tá, é a tentação final, assim, sabe? Né? Eu achei muito bom isso daí. Total, foi meio que ele traçando a linha entre ser bom e ser bobo, né? Tipo assim. Apesar dele ter sido bem bobo até agora, porque, coitado, mano, pô, não foi por falta de aviso, sabe? Todos os anos de coisa que esse cara fez, mas ele precisou ver com os próprios olhos pra acreditar, sabe? Mas, enfim. E aí, o golpe final aí do Noturno no seu irmão é falar, bom, você pode não ser um mutante, mas você é um monstro igual seus pais. E aí ele vira as costas e deixa o cara lá. E aí a gente corta pra outra conversa entre a Valerie Cooper e o Xavier. Ela se acha no direito de reclamar que a X-Factor encontrou o Creed sozinho, vagando pela neve. Tipo, vai tomar no cu, minha senhora, tá ligado? O cara literalmente acabou de matar uma pessoa e você tá com dozinha que ele andou um pouco na neve. Pelo amor de Deus. O que ela queria? Né? Os caras resgataram o cara e ainda achou ruim que ele passou frio. Deve ter perdido um dedo ou outro no frio. Deve, mas porra, né? Quem nunca também, né? É tudo. E eu gosto muito que o Xavier, de um jeito muito polido, ele fala, tipo assim, mano, você tá no lucro porque ele tá vivo, né? Tava com frio, mas tava vivão lá. A Valerie dá, né, aquela ameaçada no Xavier, fala, ó, você tá se arriscando demais. No primeiro deslize que você cometer, eu vou tomar a sua corporação, a sua escola e tudo que você tiver. E eles ficam, nossa, mano, deixa o cara, sabe? E aí, depois de tudo isso, os X-Men voltam pra mansão Xavier com o Colossus, porque finalmente Our Boy is back. E aí o Noturno abraça ele, eles têm um momento ali bacana. E aí é muito legal, porque o Noturno pergunta pra ele, assim, né? Tipo, se ele conseguiu provar o ponto dele pro Colossus no julgamento, né? E aí eu achei legal que o Colossus fala que, pô, foi muito legal, mas não me convenceu. Mas ele fala assim, mas você teria convencido Illyana. Ele querendo dizer, tipo assim, esse meu lado bom, assim, essa coisa boa que eu carrego, você teria convencido. É bonito. E é curioso, assim, porque eu tenho a imagem que eu tenho da magia é mais dela nas fases recentes, né? Onde ela é meio poucas ideias, assim. Então, quando o Colosso falou isso, eu fiquei meio... Ah, Colosso, não força, sabe? Não é porque seu irmão morreu que ela virou santa também. Mas aí, lendo Atrações Fatais, que é o gibi que isso foi baseado, faz sentido, né? Porque ali ela morre como uma criança, né? Inocente, é muito triste, é muito bad, porque é realmente uma alma pura ali. Então, aí fez sentido, assim, de tipo... Não, realmente. Acho que a magia realmente seria a metade boa dos irmãos ali. E é aquelas loucuras que a Marvel faz, né? Porque ela passou não sei quantos anos no limbo, voltou já mais velha e fizeram ela ficar nova de novo, aquelas confusões todas. Então a Kiri já era adulta, então era pra Illyana ser também, mas ela tinha voltado a ser criança e ela vai lá cuidar da amiguinha que voltou a ser criança. E se fosse a magia sei lá, da época 2010 pra frente, assim, ela teria passado a lambida no Creed sem pensar. Sim. Antes do julgamento. Era isso que eu ia falar, né? Nem é julgamento.
Pois seria realmente misericórdia poupar o monstro que deixaria os mutantes sofrerem? Ou a misericórdia é acabar com você e nos Mas, poupar meus em queridos vez amigos, disso? antes da gente encerrar este episódio, a gente tem outra cena final, novamente em Atenas, né? Porque o X-Men 97 lembrou que a X-Force existe. Porque depois do segundo episódio acabou, né? Não existia mais X-Force. E aí a gente vê ali o grupo liderado pelo Cable chegando no templo, que no episódio anterior a gente viu o Apocalipse revivendo o Gambit. Só que aí a gente é muito surpreendido. A gente e a própria X-Force, porque quando eles chegam lá, quem eles encontram em cima da mesa não é o Gambit, mas sim meio que o cadáver do Apocalipse, que tá todo deteriorado, como se tivesse sido, sei lá, sugado e tal, e jogado na máquina, né? Tipo um casulão. Isso. Eu tive dificuldade de colocar essa parte no roteiro, porque vendo você sabe o que aconteceu, assim, mas colocar em palavras é difícil, mas eu acho que casulo é uma boa... É um casulão, é tipo quando a cobra troca de pele. É isso. Sim. O que é engraçado, porque aí ele fica todo sugado, tipo, na pele e tal, né? Ele vira só quase que caveira e tal. Mas aí o metal da roupa dele também fica meio deteriorado, meio enferrujado. Acho muito engraçado como eles são literal, assim. Depois de milênios com o corpo bombado, Apocalipse agora quer ser um galã sulista. Isso, só massa magra. E aí o Cable fica em choque, né? Se perguntando como é que isso é possível e tal. E a Jubileu fala, ó, encontrei esse negócio aqui. E aí eles encontram uma carta do Gambit, deixando, né, abrindo as portas pro que virá no próximo episódio, que tem o título apropriado de A Mão do Homem Morto. Demais. Mas, rapidão, uma coisa que a gente descreveu a cena e tal, mas a gente acabou não trazendo por episódio. Vocês acham que vale ter aquele debatezinho se o Apocalipse morreu mesmo, se ele entrou no corpo do Gambit e tal, ou vocês querem deixar pro próximo episódio? Ah, vamos deixar pro próximo. Demorou. Tipo, Tá bom. porque senão talvez vai ter gente que não notou e vai estragar para as pessoas que não Justo. perceberam, sabe? Justo. Ou também capaz de especular um monte de coisa que não tem nada a ver, igual a cena pós-crédito lá do Wolverine. Aquilo ali foi engraçado. Nossa, que raiva, mano. A culpa é minha, desculpem. Foi uma Só grande aposta perda de tempo. errada. Não, a culpa foi deles, mano. Pô, como é que eles evocam um dos negócios mais clássicos só pra... Só de brinks. Para. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Sigam as nossas redes sociais, TV Colossos. Podem comentar o que vocês acharem interessante do episódio. A gente gosta muito de ler os comentários de todo mundo. E a ideia é a gente participar dessa conversa juntos e curtir a série em galera. E é isso. Um abraço. Adiós. Tchau, até a próxima.